Olá, crianças, paz e bem. Então, vamos dar continuidade à reprodução das plantas e reprodução com sementes. Nós estamos trabalhando o capítulo 7. Então, nós vimos que muitas plantas se reproduzem das sementes, né? Mas de onde vêm essas sementes? Vamos ver? Então, aqui partes da flor. As flores participam da primeira etapa da reprodução de muitas plantas. São elas que dão origem aos frutos e às sementes. Então, vamos observar uma florzinha. Olha, aqui é a parte feminina da flor. Eu vou tentar diminuir aqui, pera lá. Só para ver se... Aqui, melhorou. Então, aqui no meio, tá? Essa parte aqui maior é a parte feminina. Essas partes amarelinha em cada caulezinho aqui, cada tentáculozinho, é a parte masculina, tá? É onde ficam os grãozinhos de pólen. Inclusive, tem pessoas que são alérgicas ao pólen, né? Que se encostar no nariz começa a espirrar. As pétalas geralmente são partes coloridas e vistosas. Elas podem atrair animais como abelhas e beija-flores. Aqui na parte de baixo, olha, essa parte verde, logo abaixo das pétalas, é chamado de sépalas, tá? Elas são pequenas e verdes. Elas protegem a flor enquanto ela está fechada. E aqui, olha, tá vendo essas pontinhas vermelhinhas? Algumas flores têm nectários, partes que produzem um líquido açucarado chamado néctar. Então, algumas flores têm isso aqui, é onde o beija-florzinho vai lá e a abelha e puxa o néctar. Apenas, deixa eu aumentar aqui de novo. Fica melhor para ti ler, né? Eu deixo apertar aqui para sumir isso. Pronto. Apenas as partes femininas e masculinas participam diretamente da reprodução. As outras partes protegem a flor ou atraem animais para ela. E aí vamos ver como acontece a polinização. Aqui ao lado, olha, dá para ver legal. Tá vendo aqui? Os grãozinhos de pólen produzidos pela parte masculina. Olha, esta é a parte masculina, tem os grãos de pólen. E esta é a parte feminina. E aqui tem as pétalas. A parte masculina da flor produz pequenos grãos chamados de grãos de pólen, tá? Para que a semente se forme, é preciso que os grãozinhos de pólen sejam transportados da parte masculina, que é aqui, até a parte feminina, que fica aqui. E aí, o transporte de grãos de pólen da parte masculina até a parte feminina da flor é chamado de polinização. Então, aqui, olha, uma florzinha, se eu não me engano, parece com a flor do maracujá. Deixa eu ver se no livro fala se é a florzinha do maracujá, mas parece. É sim, é a florzinha do maracujá. É porque a tela do Instagram já não consigo ver tudo, né? Então, o inseto pousa na flor do maracujazeiro enquanto se alimenta do néctar. Tá vendo aqui o bichinho? Então, os grãos de pólen ficam grudados em seu corpo, porque o inseto é pequenininho e tem bastante pólen aqui. Então, quando o inseto pousa aqui, já gruda aqui por baixo, nas patinhas, fica grudado ali o pólen. E aí, a terceira situação, o inseto vai pousando em outra flor. Os grãos de pólen ficam presos na parte feminina da flor, que é o meio. E aqui, olha, depois de certo tempo, as pétalas e outras partes da flor polinizada secam, elas murcham. E daí aparece aqui, olha, o maracujá.
Tá vendo? Se desenvolver. Aqui na parte 5, olha aqui o fruto. O maracujá amadurece, ele contém as sementes que estão aqui dentro, que podem germinar e daí vai originar novas plantinhas. É um ciclo, né, crianças? E aqui vocês vão marcar. A polinização pode ser realizada pelo vento ou por animais, como insetos, beija-flores e morcegos. Tem uma curiosidade que eu vou falar sobre os morcegos e outros bichinhos para vocês. Os animais polinizadores se deslocam de flor em busca de certas substâncias, como néctar. Enquanto fazem isso, levam os grãos de pólen de uma florzinha para outra. Nós acabamos de ver isso. E aí, aqui, olha, tá vendo o beija-flor pegando néctar, né? Aqui, olha, flores pouco vistosas, como as flores do milho, tem seu pólen espalhado pelo vento. Aqui, olha, essas coisinhas aqui são as flores do milho. E aí, fica balançando e aí vai espalhando, tá? Vocês sabiam que o morcego, ele come frutas, né? E aí ele come aquela frutinha e quando ele faz as suas fezes, ali nas fezes tem as sementinhas. E aí nasce novas plantas daquela fruta que ele comeu em outros lugares. Lógico que para isso aquela semente tem que ter caído numa terra adequada, porque se ele fizer em cima de uma pedra não vai germinar nada, né? Vamos ver aqui. Como as sementes se espalham? Algum tempo depois da polinização, as pétalas e outras partes da flor murcham e caem. A parte feminina se desenvolve e dá origem ao fruto, que foi o que a tia Lu acabou de mostrar ali, o maracujá pequenininho. Quando os frutos estão maduros, as sementes em seu interior estão prontas para dar origem a uma nova planta. Algumas sementes se desenvolvem perto da planta de origem, como acontece com a mamona. Outras são levadas para longe, carregadas pelo vento, como acontece com a espatódea. E aqui, deixa eu mudar, só um minutinho. Mudei de página, não apareceu a figura que eu quero. Aqui, deixa eu ver se eu reduzindo, aparece o que eu quero mostrar para vocês. Para lá. Aqui, ó. Essas são a espatódea. Tá vendo aqui? Sementinhas. Quando essa vagem aqui abre, o que que acontece? O vento leva, porque são bem leves. E aqui está o fruto da mamona. Isso aqui espeta, crianças. Eu lembro que os meninos, quando eu era criança, eles gostavam de fazer guerra de mamona. Eu nunca participei. Menina é mais melindrosa, né? Mas eles arrancavam isso aqui e aqui tem um monte de espetinhos. Faziam guerra de mamona. Olha que bobagem. Machucava, né? Menino tem cada brincadeira. Vamos lá. Algumas sementes são ainda espalhadas por animais. Vou mostrar aqui, olha. A cutia come frutos carnosos e as sementes são eliminadas em suas fezes. A cutia que está comendo a semente é a mesma situação do morcego. O morcego come as frutas e as sementes saem nas fezes e aí vai espalhando. O carrapicho é um fruto seco. Quem nunca teve um carrapicho agarrado na barra de uma calça comprida ou de um tênis, não é verdade? Ele possui muitos espinhos pequenos que grudam no corpo de animais ou no vestimento das pessoas. E aí você passa por um lugar que tem carrapicho e você, quando vai ver, você joga em outro lugar que aí vai nascer mais carrapicho. É assim que vai se espalhando. Surgimento de uma nova plantinha. Vamos apagar, tirar isso aqui, está me atrapalhando para ler.
Nem todas as sementes produzidas dão origem a novas plantas. Vocês sabiam disso? Algumas sementes não encontram condições adequadas no ambiente para germinar. É que eu acabei de falar agora há pouco do morcego. Se as fezes dele cair em cima de uma rocha, não vai nascer nenhuma plantinha. Se ele fizer as fezes em um lugar que a terra seja uma terra boa para o plantio, aí vai germinar nova plantinha. Para dar origem a uma nova planta, a semente precisa de gás oxigênio, nós já vimos isso, água e temperatura adequada. Lembram desse assunto? Espero que sim. Subir aqui um pouquinho, pronto. Quando a semente está em um ambiente com essas condições, ela pode se desenvolver. O desenvolvimento da semente em uma nova planta é chamado de germinação. E aqui embaixo eu tenho 3 situações. Bom, aqui nós temos a semente, aqui nós temos uma raiz. Tá? Em geral, a raiz é a primeira parte que se desenvolve em uma planta. Vocês lembram da experiência do feijão e do alpiste? Que primeiro apareceu a raiz para depois, então, surgir o caulezinho e vir a folha. Lembram disso? Aqui tem semente, olha, uma futura planta, feijãozinho. Então, está escrito aí, as sementes contém uma reserva de alimento que está aqui dentro, que é esta parte, que é usada pela planta nos primeiros dias após a germinação. E aí, no terceiro quadro, depois que a reserva nutritiva acaba, o que acontece? As plantas jovens são capazes de produzir o próprio alimento pela fotossíntese. E todo esse processo aqui também nós já vimos, não é isso? Então, aí tem umas atividades que vocês irão fazer para corrigirmos na próxima aula, sexta-feira que vem, tá bom? Um grande beijo e um final de semana abençoado para todos.